Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema profundo, transformador e muitas vezes desafiador: o poder do perdão. E para guiar a nossa reflexão, vamos buscar inspiração num dos momentos mais emblemáticos da história da humanidade: as palavras de Jesus na cruz. Quantas vezes já nos sentimos magoados, traídos ou injustiçados? É uma sensação pesada, um fardo que carregamos nos ombros e no coração. Guardar rancor é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. No fim, quem se queima somos nós. Essa mágoa consome a nossa energia, rouba a nossa paz e nos impede de seguir em frente. Agora, imaginem a cena: Jesus, pregado na cruz, sofrendo uma dor física e emocional inimaginável, olhou para aqueles que o crucificaram, para a multidão que zombava dele, e proferiu palavras que ecoam através dos séculos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pensem na profundidade disso. No momento de sua maior agonia, sua principal preocupação não era sua própria dor, mas a redenção daqueles que o feriam. Ele não pediu vingança. Ele não os amaldiçoou. Ele pediu perdão por eles. Este é o exemplo máximo de amor incondicional e de um perdão que transcende a nossa compreensão humana. Mas o que essa atitude nos ensina na prática, no nosso dia a dia? Primeiro, ela nos ensina que o perdão é uma escolha, não um sentimento. Muitas vezes, esperamos sentir vontade de perdoar, mas essa vontade pode nunca chegar. Perdoar é uma decisão consciente, é um ato de vontade. É decidir soltar o carvão em brasa não porque a outra pessoa mereça, mas porque nós merecemos paz. Jesus, ao perdoar, nos mostrou que o perdão liberta. Ao dizer perdoa-lhes, ele não estava minimizando o erro deles. Pelo contrário, ele estava se libertando do ciclo de ódio e vingança. O perdão quebra as correntes que nos prendem ao passado e à dor. Quando guardamos rancor, damos à pessoa que nos feriu o poder de continuar nos machucando, dia após dia. O perdão é o ato de retomar o nosso poder pessoal. Outro ponto crucial que aprendemos com Jesus é a empatia, porque não sabem o que fazem. Essa frase revela uma tentativa de compreender a ignorância, o medo ou a fraqueza que motivou a ação dos outros. Não se trata de justificar o erro, mas de entender que muitas vezes as pessoas ferem a partir de suas próprias feridas. Elas agem movidas pela ignorância, pelo sofrimento ou pela confusão. Adotar essa perspectiva pode suavizar nosso coração e facilitar o caminho para o perdão. Perdoar não significa esquecer. A memória da ferida pode permanecer, mas o perdão muda a forma como lidamos com essa memória. Em vez de ser uma fonte constante de dor e raiva, ela se torna uma cicatriz, um lembrete do que superamos. Uma cicatriz não dói mais. Ela apenas mostra que ali houve uma ferida, mas que agora está curada. Talvez você esteja pensando: mas o que fizeram comigo foi imperdoável. E eu entendo. Existem dores que parecem grandes demais. Mas o perdão, em sua essência, não é sobre a outra pessoa. É sobre você. É um presente que você dá a si mesmo. É a permissão para se curar e seguir em frente. É escolher a paz em vez do conflito interno. O processo de perdão pode ser longo e difícil. Não acontece da noite para o dia. Exige paciência, autocompaixão e muitas vezes a ajuda de uma força maior. Para os cristãos, essa força vem de Deus, que nos oferece o perdão e nos capacita a perdoar. Para outros, pode vir da meditação, da terapia ou do apoio de amigos e familiares. O importante é iniciar a jornada. E o que acontece quando somos nós que precisamos ser perdoados? A lição de Jesus também se aplica aqui. Todos nós erramos. Todos nós, em algum momento, causamos dor a alguém, intencionalmente ou não. Reconhecer nosso erro, pedir perdão com sinceridade e nos esforçar para reparar o dano é um passo fundamental para o nosso próprio crescimento. E, igualmente importante, precisamos aprender a nos perdoar. O auto-perdão é essencial para a saúde mental e emocional. Ficar preso na culpa nos impede de evoluir e de nos tornarmos pessoas melhores. Quando nos perdoamos, reconhecemos nossa humanidade, aceitamos que somos falíveis e nos damos a chance de recomeçar. Assim como Jesus pediu perdão por outros, ele também nos oferece o perdão, nos convidando a deixar o peso da culpa para trás e a caminhar numa nova leveza. Então, como podemos começar a praticar o perdão hoje? Comece com algo pequeno. Pense em uma pequena mágoa que você tem guardado. Faça a escolha consciente de soltá-la. Você pode escrever uma carta para a pessoa, que nunca precisará ser enviada, expressando seus sentimentos e terminando com a decisão de perdoar. Você pode fazer uma oração, pedindo força para liberar essa dor. Ou simplesmente em silêncio dizer a si mesmo: eu escolho perdoar. Eu escolho a paz. Lembre-se sempre do exemplo da cruz. Um exemplo não de fraqueza, mas da maior força que existe. A força de amar e perdoar mesmo em meio à dor extrema. O perdão não muda o passado,
mas com certeza alarga o futuro. Ele abre portas para a reconciliação, para a cura e para uma vida mais plena e feliz. É a chave que liberta não o prisioneiro, mas a nós mesmos. Que possamos nos inspirar nessa lição atemporal, que possamos encontrar a coragem de perdoar, de pedir perdão e de nos perdoar, porque é no perdão que encontramos a verdadeira liberdade e a paz que tanto buscamos. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! Olá meus amigos e amigas, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e transformador: o poder do perdão. Todos nós em algum momento da vida já nos deparamos com a dor de uma mágoa, uma traição ou uma injustiça. Sentimos o peso no coração, a raiva que consome e a dificuldade imensa de simplesmente deixar ir. Mas e se eu te dissesse que existe uma força capaz de quebrar essas correntes? Uma força demonstrada no momento mais extremo da história humana. Vamos viajar juntos até o Calvário, há mais de 2000 anos. Imagine a cena. Um homem pregado numa cruz, sofrendo uma dor física e emocional inimaginável. Ele foi traído por um amigo, negado por outro, abandonado pela maioria dos seus seguidores, foi acusado injustamente, humilhado publicamente, torturado. Em meio a toda essa agonia, o que ele faz? Ele olha para seus algozes, para a multidão que zombava, e profere uma das orações mais poderosas de todos os tempos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pense nisso por um instante. No auge do sofrimento, em vez de pedir por vingança, justiça ou alívio, Jesus pede por perdão. Perdão para aqueles que o estavam matando. Essa não é apenas uma lição sobre misericórdia. É a demonstração máxima do que o perdão verdadeiro significa. Ele não disse, eu os perdoo se eles se arrependerem, ou eu os perdoo quando eles entenderem o mal que fizeram. Não. Ele os perdoou incondicionalmente no exato momento da ofensa. Essa atitude nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas. Quantas vezes guardamos rancor por coisas infinitamente menores? Uma palavra dura, uma promessa não cumprida, uma fofoca. Carregamos essas mágoas como pedras numa mochila, e com o tempo, o peso se torna insuportável. Ficamos presos ao passado, revivendo a dor vez após vez. Mas a oração de Jesus, ele nos mostra um caminho diferente, um caminho de libertação. A ciência hoje comprova o que a fé ensina há milênios. Estudos mostram que o ato de perdoar tem benefícios incríveis para a nossa saúde mental e física. Pessoas que praticam o perdão tendem a ter níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão. Elas dormem melhor, têm um sistema imunológico mais forte e até mesmo um risco menor de problemas cardíacos. Perdoar não é um ato de fraqueza, como alguns pensam. Pelo contrário, é um ato de poder. O poder de escolher a paz em vez do conflito, a liberdade em vez da prisão emocional. Mas vamos ser sinceros, perdoar não é fácil, especialmente quando a ferida é profunda. Como podemos perdoar o imperdoável? A resposta mais uma vez está no exemplo de Jesus. Ele não perdoou com sua própria força humana. Ele se conectou a uma fonte de amor maior, ao Pai. Ele pediu ajuda. Da mesma forma, quando nos sentimos incapazes de perdoar, podemos buscar essa força superior. Através da oração, da meditação, podemos pedir a ajuda necessária para amolecer nosso coração e nos libertar do peso do rancor. É importante entender que perdoar não significa esquecer. A memória da dor pode permanecer, mas o perdão muda a forma como lidamos com ela. Perdoar não significa necessariamente se reconciliar com a pessoa que nos feriu. Em alguns casos, especialmente de abuso ou toxicidade, manter distância é a atitude mais saudável e segura. Perdoar é um processo interno. É sobre você. É você decidindo que não vai mais permitir que a dor do passado controle o seu presente e o seu futuro. O perdão também não significa aprovar o que a outra pessoa fez. Não é dizer que o erro foi aceitável. É reconhecer o erro, mas escolher não ser mais uma vítima dele. É cortar o laço emocional que te prende ao ofensor e à ofensa. Ao fazer isso, você retoma o controle da sua própria vida e da sua felicidade. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você emprestou dinheiro a um amigo que nunca te pagou e ainda cortou o contato. A raiva e o sentimento de traição são naturais. Guardar rancor significa que toda vez que você pensa nesse amigo, sente a mesma raiva, a mesma dor. Você alimenta pensamentos negativos. Talvez deseje o mal a ele. Isso não afeta em nada a vida dele, mas envenena a sua. Perdoar, nesse caso, seria aceitar que o dinheiro se foi, que a amizade talvez tenha acabado e decidir que você não vai mais gastar sua energia emocional com isso. É um ato de amor próprio. A oração de Jesus na cruz nos ensina também sobre empatia. Eles não sabem o que fazem. Ele enxergou além da maldade do ato. Ele viu a ignorância, o medo,
a cegueira espiritual daqueles que o crucificavam. Tentar entender a perspectiva do outro, mesmo sem concordar com ela, pode ser um passo importante no processo de perdão. Muitas vezes as pessoas que nos ferem estão, elas mesmas, feridas. Elas agem a partir de suas próprias dores, medos e limitações. Isso não justifica o erro, mas nos ajuda a despersonalizar a ofensa. Então, como podemos começar a praticar o perdão hoje? Primeiro, tome a decisão consciente. Diga para si mesmo: eu escolho perdoar, eu escolho a minha paz. Segundo, reconheça e valide a sua dor. Não tente reprimir seus sentimentos. Chore, escreva sobre o que aconteceu, converse com alguém de confiança. É preciso sentir para poder curar. Terceiro, peça ajuda. Seja através da sua fé, da oração ou buscando o apoio de um terapeuta ou um grupo de apoio, você não precisa passar por isso sozinho. Lembre-se, o perdão é uma jornada, não um evento único. Pode haver dias em que a raiva volta. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Cada vez que você escolhe conscientemente deixar ir, você fica um pouco mais forte, um pouco mais livre. A oração de Jesus na cruz é um farol de esperança para toda a humanidade. Ela nos mostra que, mesmo na escuridão mais profunda, o amor e o perdão podem prevalecer. Ela nos convida a abandonar o peso do rancor e a abraçar a leveza da graça. Ao perdoar os outros, nós na verdade estamos libertando a nós mesmos. Estamos abrindo espaço em nosso coração para a alegria, a paz e o amor. Que possamos nos inspirar nesse exemplo supremo e encontrar a força para perdoar. Não porque os outros mereçam, mas porque nós merecemos a paz. Muito obrigado por me acompanharem nesta reflexão. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também possa precisar ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário abaixo sobre suas experiências com o perdão. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se aí no canal para mais conteúdos como este. Um grande abraço e até a próxima. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das frases mais poderosas e transformadoras já ditas. Uma frase que ecoa através dos séculos, cheia do amor, misericórdia e um poder incrível. Estamos falando das palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pense por um momento no cenário: Jesus sofrendo uma dor inimaginável, traído, humilhado publicamente, pregado em uma cruz. Humanamente falando, seria um momento para a raiva, para o desejo de vingança, para amaldiçoar seus agressores. Qualquer um de nós, em uma situação infinitamente menos dolorosa, provavelmente sentiria o impulso de revidar. Mas Jesus não. No auge de seu sofrimento, ele olha para aqueles que o crucificaram, para a multidão que zombava, para os soldados que dividiam suas vestes, e o que ele faz? Ele pede perdão por eles. Esta não é apenas uma demonstração de caráter divino, é uma lição profunda para cada um de nós sobre o verdadeiro significado e o poder do perdão. O perdão, como Jesus nos mostra aqui, não é um sentimento. Não é esperar até que a dor desapareça ou até que a outra pessoa admita seu erro e peça desculpas. O perdão é uma decisão. É uma escolha consciente de liberar a amargura, o ressentimento e o desejo de vingança que nos aprisionam. Quando Jesus diz porque não sabem o que fazem, ele está nos dando uma perspectiva radical. Ele não está desculpando o ato deles, mas está olhando para a ignorância espiritual, para a cegueira que os levou àquele ato terrível. Ele vê além da ação. Ele vê a condição do coração humano perdido e confuso. Quantas vezes em nossas vidas guardamos rancor de alguém sem tentar entender a sua perspectiva, as suas dores, a sua própria ignorância? Muitas vezes pensamos que perdoar é um presente que damos a outra pessoa. Mas a verdade é que o perdão é, antes de tudo, um presente que damos a nós mesmos. A falta de perdão é como beber um veneno esperando que a outra pessoa morra. Ela nos corrói por dentro, gera estresse, ansiedade, amargura e até doenças físicas. Manter o rancor é como carregar uma mochila cheia de pedras pesadas. Cada dia que passa, ela se torna mais pesada, curvando nossas costas e roubando nossa alegria de viver. Quando Jesus escolhe perdoar na cruz, ele está quebrando o ciclo de ódio e vingança. A violência gera mais violência, o ódio gera mais ódio. A única força capaz de interromper esse ciclo destrutivo é o amor, expresso através do perdão. Ele nos ensina que a verdadeira força não está em revidar, mas em absorver o golpe e responder com graça. E como podemos aplicar isso em nossas vidas? Todos nós temos feridas. Todos nós fomos magoados por alguém, seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Talvez a ferida seja recente, talvez seja algo que carregamos há anos. A mensagem da cruz é um convite para olharmos para essas feridas e para as pessoas que as causaram com os olhos de Jesus. Isso significa justificar o que fizeram de forma alguma. O perdão não significa esquecer, nem significa necessariamente reconciliação imediata. Reconciliação exige que ambas as partes mudem,
mas o perdão é um ato unilateral que você pode fazer. Perdoar significa decidir não deixar que a ofensa do passado controle o seu presente e o seu futuro. É soltar as amarras que te prendem àquela pessoa e aquele momento de dor. O processo de perdão pode não ser fácil. Pode exigir tempo, oração e às vezes a ajuda de um conselheiro ou de um amigo de confiança. Começa com uma decisão, a decisão de dizer como Jesus: Pai, eu escolho perdoar. Ajuda-me a liberar essa dor e essa amargura. Eles talvez não soubessem a profundidade da dor que estavam causando. Ao fazer isso, você não está apenas imitando Cristo, você está abrindo espaço para a cura de Deus em sua própria alma. Você está trocando a sua mochila de pedras pela liberdade e pela paz que só o perdão pode trazer. É um ato de fé poderoso, confiando que Deus é justo e que Ele cuidará da justiça, enquanto a sua parte é liberar e amar. Pense em alguém que você precisa perdoar hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje comece com uma pequena oração. Entregue essa pessoa e essa dor a Deus. Dê o primeiro passo para se libertar do veneno do rancor. O poder que Jesus demonstrou na cruz não era apenas para aquele momento, mas é um poder disponível para nós hoje, o poder redentor do perdão. Ao perdoar, nós nos tornamos mais parecidos com aquele que nos perdoou primeiro. Lembre-se, nós também fomos perdoados de uma dívida impagável. Recebemos uma graça imerecida. E o nosso chamado é estender essa mesma graça aos outros. Ao praticar o perdão, refletimos o coração de Deus para um mundo ferido que desesperadamente precisa de cura e reconciliação. Obrigado por assistir e por refletir conosco sobre este tema tão importante. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar ouvi-la. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a paz que vem do perdão inunde o seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima.